Muitos jovens jogadores cometem esse erro, que é o de pensar que vão se tornar jogadores profissionais jogando apenas na escolinha ou na quadra de futebol do seu bairro. Embora isso até possa acontecer, as suas chances aumentam e muito se você conhecer os caminhos do futebol. Por isso eu preparei aqui nesse vídeo 5 maneiras eficientes de você conseguir entrar em um clube profissional. Se você sonha em ser um jogador profissional, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque aqui você vai aprender muitas coisas sobre o mundo do futebol e como entrar em um clube profissional. A primeira forma de você entrar em um clube profissional é através das peneiras. E o que são as peneiras? As peneiras são um evento onde os clubes organizam que você e outros jogadores podem se inscrever para fazer um teste. Durante esse teste, que normalmente dura por volta de 30 minutos, os avaliadores do clube vão ficar de olho nos jogadores que mais se destacarem. Por isso, se você se destacar durante a peneira, você pode ser pré-aprovado. Normalmente os atletas que se destacam durante a peneira, eles passam para a segunda fase, que pode durar entre em torno de uma semana a um mês. Durante esse período, caso a comissão técnica e o treinador gostem de você, aí você vai começar a fazer parte do time. Eu recebo muito essa dúvida. E se na minha região não tem peneira, o que eu faço? O que acontece na maioria das vezes não é que não tem peneiras na sua região, é você que não sabe onde essas peneiras estão acontecendo. E se esse for o seu caso, eu vou te ensinar uma técnica simples aqui com apenas 2 passos para você encontrar a sua próxima peneira. O primeiro passo é entrar em contato com a Federação de Futebol do seu estado. Aqui no meu caso é a Federação Paulista de Futebol, mas você precisa procurar pela Federação de Futebol do seu estado. O segundo passo é você entrar em contato com os clubes afiliados. E aqui vai uma dica importante. Se você não tem muita experiência no futebol, não adianta você ir nos times grandes, porque normalmente as peneiras nesses times são mais concorridas. Vale a pena você ficar de olho nos times médios a pequenos. Depois que você encontrar esses times, você vai precisar entrar em contato com eles. E a melhor forma para fazer isso é pelo telefone. Então você vai entrar em contato por telefone com os clubes, você vai falar a sua idade, perguntar se eles estão fazendo algum teste, alguma peneira, ou qual é a melhor data do ano que é mais provável que eles façam essa peneira. Só que isso você não vai fazer apenas com o clube, você tem que fazer com vários clubes até encontrar uma peneira. Uma segunda maneira de você entrar em um clube de futebol é jogando em times menores, que não são clubes profissionais. Pode ser a escolinha de futebol que você treina ou um time projeto. Se você não sabe o que é um time projeto, eu mesmo joguei num time assim por bastante tempo. E o time que eu joguei era um time de um empresário de futebol, que tinha vários jogadores que já estavam em clubes e outros jogadores que não estavam. E esses jogadores que não estavam em nenhum clube, ele montou essa equipe e a gente basicamente jogava campeonatos contra equipes maiores, ou ele marcava jogos treino já diretamente com os clubes. E qual era a vantagem de jogar em times como esse? A gente jogava muitos jogos contra equipes maiores e durante esses jogos, se você se destacasse e o treinador do outro time gostasse de você, ele podia te levar para o time dele. Uma outra vantagem que tinha de jogar nesse time é que muitos dos campeonatos que a gente jogavam ia olheiros de outros times grandes e empresários de futebol. Então se você se destacasse ali durante uma partida, você poderia tanto ser chamado pelo time adversário como ser chamado por um olheiro que estava assistindo na arquibancada. Agora, se você está se perguntando se o seu time também se enquadra dentro dessa categoria, você tem que fazer apenas 2 perguntas. A primeira é se o seu time ele joga campeonatos contra equipes maiores. E a segunda é se no último ano a equipe onde você joga marcou algum jogo treino ou algum amistoso contra algum clube. E se a resposta for não, você não está em um bom time que vai te ajudar a entrar em um clube profissional. O grande problema com os DVDs é que muitos atletas não sabem a forma correta de utilizá-los. Não basta simplesmente você gravar os seus melhores momentos e sair distribuindo por aí. Você precisa que as pessoas certas queiram assistir. E quem deve usar os DVDs? Não é uma regra, tá legal? Mas normalmente os DVDs eles funcionam mais para aqueles atletas que já têm uma certa experiência no futebol, que já jogaram em algum time, algum clube. Por que é importante ter um DVD e quando você deve ter? Se você tem um empresário, você deve ter um DVD. Porque se algum clube entra em contato com esse empresário procurando um jogador com as suas características, ele vai mostrar o seu DVD e se o clube gostar do seu futebol, ele pode até te contratar. Hoje em dia é muito difícil você ver um atleta ser contratado apenas pelo DVD. Porém, normalmente isso funciona como uma primeira impressão.
Se o clube assistir o seu DVD e gostar do seu futebol, ele pode mandar um olheiro para te observar em campo. Agora que você já sabe quando e como utilizar um DVD, eu quero te falar o que um DVD precisa ter para conseguir chamar a atenção de um clube. Você não deve cometer o erro de pensar que deve colocar apenas gols no seu DVD, principalmente se você não for um atacante. Um bom DVD deve ter basicamente duas coisas. A primeira é as suas características. Então, se você é um jogador alto e é bom de cabeça, você precisa colocar lances cabeceando a bola. Se você é um jogador mais de marcação, é melhor você colocar lances marcando, lances você desarmando seu adversário. É claro que você não vai colocar nenhum lance seu cabeceando a bola para fora ou dando um bote errado, né? Você vai colocar apenas os melhores momentos. A segunda característica importantíssima em um bom DVD é mostrar a sua experiência. Então, se você já ganhou algum campeonato importante, já jogou alguma final, é legal que tenha nesse DVD esses lances, você jogando uma final, você ganhando um campeonato, todos esse tipo de lance mostra a sua experiência no futebol. A nossa quarta forma de entrar em um clube de futebol é com a ajuda de um empresário. Mas eu já te adianto que você não obrigatoriamente precisa de um empresário para ser um jogador profissional. E qual é a função de um empresário? O empresário ele tem a função de fazer a intermediação entre você e um clube. A maior vantagem de você ter um empresário é que normalmente os empresários têm muitos contatos no futebol. Os clubes procuram os empresários e falam quais características que eles procuram um jogador. E se você se enquadrar dentro dessas características, ele pode encaminhar você para jogar no clube. Uma outra vantagem de você ter um empresário é que ele pode negociar patrocínios para você. Então, é mais provável que você tenha um salário maior se você tiver um empresário. A desvantagem de você ter um empresário é que uma parte de tudo aquilo que você ganha vai ficar com ele. Uma outra desvantagem também dos empresários é que existem alguns picaretas que se disfarçam de empresários e que se você não souber distinguir quem é quem, você pode acabar sendo enganado. Agora, como que eu sei se o empresário ele é picareta ou não? Existem duas coisas que entregam que o empresário ele é picareta ou não. A primeira é ele não ter outros atletas, tá? Então, sempre que o empresário vir te procurar, querer falar com você, você deve buscar outros atletas que já trabalham com ele. Se você tiver a oportunidade de conversar com esses atletas, saber como é a maneira dele trabalhar, como ele age, isso já vai dizer muito se ele é um picareta ou não. E o segundo fator que entrega se o empresário é picareta ou não é pedir dinheiro. Se o empresário te pediu dinheiro, cara, para qualquer coisa, foge que é furada. Um bom empresário, ele não precisa do seu dinheiro para bancar uma estrutura para te levar até o clube. Se você está se perguntando aonde encontrar esses olheiros, normalmente eles vão assistir os principais campeonatos das categorias de base, porque em teoria lá é onde eles vão encontrar os principais jogadores com mais talento. Por isso que a dica número 2 ela é tão valiosa. Porque mesmo que você esteja em um time pequeno, você jogando um campeonato, você pode tanto ser chamado por um treinador de um time adversário que você jogou, quanto por um olheiro que está na arquibancada te observando. Se você quer impressionar um olheiro, a resposta é simples. Se desenvolva como jogador. Nenhuma das dicas que eu te dei aqui nesse vídeo vai funcionar se você não começar a assumir a responsabilidade por se desenvolver como um jogador. Não importa se você é bom ou não. Se você quer chegar no nível profissional, você precisa assumir a responsabilidade e se desenvolver como um jogador de futebol. Por isso que eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para você que precisa se desenvolver como jogador e melhorar a sua qualidade técnica. Agora eu quero te dar algumas dicas gerais para você conseguir entrar em um clube de futebol. A primeira delas é sobre a idade. Um fator muito importante para você conseguir entrar em um clube é a idade, porque quanto mais cedo, melhor, mais fácil é. Os clubes preferem trabalhar atletas mais novos, porque eles acreditam que assim eles conseguem deixar o atleta com a cara do clube, tá? Eles conseguem trabalhar aquele atleta melhor. Se o atleta tiver alguma deficiência, eles conseguem corrigir ali, trabalhar a parte técnica do atleta de uma forma melhor. A segunda dica é sobre as categorias de base. As escolinhas elas podem até te ajudar a melhorar o seu futebol, a você treinar, mas o seu desenvolvimento como jogador ele acontece melhor em um time com a categoria de base, porque lá o foco é muito mais em desenvolver você como um atleta, tá? Então vale a pena você
entrar em um bom clube com uma boa categoria de base. Agora, se você já não é mais tão novo assim, ou se nunca teve a oportunidade de jogar em uma categoria de base, saiba que o mais importante de tudo isso é você assumir a responsabilidade por se tornar um jogador de futebol. É assumir a responsabilidade por se desenvolver como um jogador. É viver e respirar como se já fosse um jogador profissional. São essas atitudes que vão te fazer a realizar o seu sonho, a ser um jogador profissional. Nesse vídeo eu te falei 5 formas eficientes que vão te ajudar a ser um jogador profissional. Por isso, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque só assim você vai continuar recebendo os nossos vídeos. E se ficou com alguma dúvida, já deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo. E antes desse vídeo acabar, já dá uma conferida lá na página do nosso canal. Por lá você vai encontrar outros vídeos como esse falando sobre futebol.